Olá, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, nós vamos fazer aqui a correção das atividades da página 451 em diante. Então, é importante que você esteja com o seu módulo na mão e preste bastante atenção na explicação e na correção dos exercícios. Então, vamos lá. Então, na questão de número 1, pergunta o seguinte: leia o texto a seguir sobre o conceito de feudalismo, em seguida resolva as atividades. Então, o que é o feudalismo? Retomando lá aquilo que a gente já vem explicando, falando várias vezes. Ao trabalharmos com o conceito de feudalismo, priorizamos um autor na historiografia. Assim, temos outros autores com debates e visões diferentes sobre o assunto. Max Bloch é historiador que discutiu o feudalismo como uma sociedade feudal, levando em consideração as perspectivas políticas, econômicas, sociais e culturais, dividindo o período feudal em dois momentos distintos. Primeiro, idade feudal, ocorrida entre os séculos X e a primeira metade do século XI, e a segunda idade metal, século XI ao século XIII. A primeira seria caracterizada pelo declínio demográfico, pelo processo de escatelamento, pela irregularidade do comércio, etc. E a seguinte seria identificada por um crescimento demográfico significativo, pelo comércio interno e externo, pela circulação monetária, entre outras. O feudalismo pode ser parecido com uma pirâmide, com os vassalos mais baixos em sua base e as linhas de autoridades fluindo até o pico da estrutura, com o rei, mas na prática houve variações estruturais, não seguindo essa estrutura rígida e imóvel. Então, segundo este historiador, aí Mark Bloch, ele vai dizer que, levando em consideração aí os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, o feudalismo pode ser dividido em duas fases. A primeira idade feudal, né, que está entre os séculos X e o século XI. Então, nesse primeiro período, a gente tem um declínio demográfico. O que é um declínio demográfico? É uma queda no número de habitantes. Então, na primeira fase, a gente tem uma queda no número de habitantes, uma queda no número da população, né? E justamente pelo processo de escatelamento e pela irregularidade do comércio. Já na segunda fase, a gente consegue identificar um crescimento demográfico, ou seja, um aumento na população mais significativo. E aí, a gente vai ter o exemplo do comércio, né? Interno e externo, a circulação monetária, entre outras coisas. Então, há um crescimento do comércio, há também um movimento aí de circulação de dinheiro e muitas outras coisas. E aí, o feudalismo pode ser colocado numa pirâmide, aonde nós vamos ter na parte, no topo dessa pirâmide, lá embaixo, nessa pirâmide, aí o proletariado, né, a parte mais, vamos dizer assim, os vassalos, a população menos favorecida, os servos, e no topo da pirâmide, lá em cima da pirâmide, no pico, nós vamos ter aí os reis, né, fazendo parte de todo o monopólio. Então, letra A, transcreva do texto os termos que representam características do feudalismo. Então, quais são as características? Declínio demográfico, processo de escatelamento e irregularidade do comércio. Com base no texto e em seus conhecimentos de história, diferencia a primeira idade feudal, que é a alta idade média, e a segunda idade feudal, que foi a baixa idade média. Então, aqui a gente tem uma sugestão de resposta, você compare a sua resposta e ver se está mais ou menos assim, se estiver, está correto. Então, na Alta Idade Média, em virtude das invasões bárbaras, houve grande fluxo migratório das cidades para o campo.
originando os feudos. O poder dos reis foi transferido para os nobres, grandes proprietários de terra. A Baixa Idade Média foi um período de renascimento urbano, comercial e cultural. Houve grande fluxo migratório do campo para as cidades, em virtude da intensificação do comércio. Surgiu uma nova classe que foi a burguesia. O poder passou a ficar centralizado na monarquia. Então, na Alta Idade Média, a gente vai ter aqui, devido invasões dos bárbaros, né? Quem eram os bárbaros? Eram pessoas de outras culturas, pessoas de outras etnias, e aí com esse fluxo migratório das cidades para o campo, originou-se o quê? Originou-se os feudos. Então, o que eram os feudos? É como se fossem talvez roças, fazendas, né? Então, esses territórios que foram surgindo a partir dessas migrações são chamados de quê? De feudo. Então, os poderes dos reis foi transferido para os nobres e as grandes propriedades de terra também. Então, esta é uma característica da Alta Idade Média. Já na Baixa Idade Média, a gente tem o que? O período do renascimento urbano, comercial e cultural. É quando as pessoas saem do campo e voltam para a cidade, né? Então, tem um renascimento urbano aqui. Então, você pode conferir sua resposta, se estiver, né? Mais ou menos assim, está correta. Com qual razão o autor compara a estrutura feudal com uma pirâmide? Então, o autor, ele fala para nós que, socialmente, o feudalismo, a gente pode colocá-lo, né, expressá-lo através de uma pirâmide. Então, o que o autor ele diz? Na base social do feudalismo, estavam os vassalos, em número muito maior que outras camadas sociais. Em número menor, hierarquicamente acima dos vassalos, estavam os nobres. Tal configuração fluía até o pico da estrutura em que se encontrava o rei. Então, na pirâmide, a gente vai ter, né, aqui. Deixa eu ver se tem uma pirâmide aqui. Não tem, mas a gente pode desenhá-la. Então, aqui a gente tem, né? Então, como era a sociedade feudal? Então, eles, né, o historiador escreve para nós que ela era numa pirâmide. No topo da pirâmide, aqui embaixo da pirâmide, a gente tinha quem? A gente tinha os vassalos. Quem eram esses vassalos? Esses vassalos eram os servos, né? Então, aqui nesse topo, nós temos os vassalos, que eram os servos. Então, os servos, eles eram as pessoas menos favorecidas, né? Eles tinham uma vida como de escravo, né? Eles tinham um dono, principalmente no período do feudo, né? Quando tem ali o surgimento dos primeiros feudos, né? Que são as fazendas. Então, as pessoas, os servos que se fixavam ali naqueles territórios, eles eram comandados, eles eram tipo escravos do dono daquele território. Essa parte do meio, aqui, a gente vai ter a burguesia e logo acima, que vai sucedindo aí para o rei está aqui no pico, no topo. Escreva 3 fatores que fizeram o feudalismo entrar em crise. Então, quais foram? Primeiro, crise econômica causada por várias colheitas ruins decorrentes do frio extremo e de fortes chuvas ao longo de 3 anos. Segundo, a fome se espalhou pela Europa, a mortalidade aumentou, a indústria textil foi afetada e a moeda sofreu desvalorização. E o 3, a peste negra. Então, são 3 elementos aí, né, que levaram o feudalismo a entrar em crise, a se desestruturar. Desde o fim da Idade Média, os europeus queriam encontrar novas rotas comerciais. Então, as rotas comerciais eram as rotas, né, por onde se faziam os comércios, né, a distribuição aí dos produtos, né, a venda dos produtos. E qual era o motivo, né, de se conquistar, de encontrar novas rotas? Era dominar o comércio de especiarias, né?
Então, essa era a intenção dos europeus. Quando eles queriam encontrar novas rotas, quando eles queriam encontrar novos destinos, era para quê? Para dominar todo o comércio de especiarias daquela época. Então, aqui a gente tem um organograma, né, um mapa conceitual sobre a Idade Média. Então, que inclusive pode, né, servir aí na orientação do trabalho, na construção do trabalho de vocês. Então, a Idade Média, o período vai de 476 a 1453. A estrutura social era formada por reis, nobres, o clero, que era a igreja, e os servos. A política era um sistema feudal, daí, né, o feudalismo. A economia girava-se em torno da agricultura, e na cultura a gente tinha o que? A música sacra, visão do homem voltada para Deus. Então, a música, né? Aqui na cultura, a gente vai ver muitas obras de artes voltada para a questão teologal, voltada para a questão de Deus, né? Muitas igrejas aqui construídas como monumentos, que são vestígios aí da Idade Média. Então, preencha o esquema com os principais aspectos que diferenciam a alta e a baixa Idade Média. Então, a alta Idade Média vai do século V até o século IX, um pouquinho do século X, né, início do século X. A baixa Idade Média pegando do final do século X até o século XIV. Então, do século V ao século X, quais são as características? Então, a formação de feudalismo, a decadência do feudalismo. Então, na alta Idade Média, no início, né, da Idade Média, a gente tem a formação do feudalismo. Na baixa Idade Média, a gente vai ter a decadência do feudalismo, a queda do feudalismo. Na alta Idade Média, a economia de base agrária. Já na baixa Idade Média, a gente tem um renascimento comercial, urbano e cultural. Na alta Idade Média, o fortalecimento do poder local, que eram os senhores feudais. Na baixa Idade Média, o fortalecimento do poder nacional, representado pelo rei. Então, no início, né, da Idade Média, lá na alta Idade Média, a gente tem um poder local aí sobre os senhores feudais, eram os donos das propriedades dos feudos, quem comandavam. Na baixa Idade Média, já na segunda metade da Idade Média, a gente começa aí a ter o fortalecimento do poder nacional, comandado por quem? Por um rei. Então, o rei era quem dirigia tudo, era quem comandava tudo. Certinho? Então, tá aqui a correção, né, da nossa atividade, né? Façam bem direito. No próximo vídeo, eu continuo a explicação do conteúdo da nossa última aula.